Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingão, dia 1º de abril, sem mentiras e sem delongas. Feliz Páscoa aí para todos que acompanham o nosso conteúdo. Eu sou Renato Oliveira e vou entregar aí para vocês informações de muita valia sobre o investidor estrangeiro no nosso mercado. Informações como essa que vocês estão vendo aqui, pessoal. Informações que são divulgadas pelo próprio site da B3, onde que a gente encerrou aqui o primeiro trimestre de 2018. Janeiro, alta expressiva para o nosso mercado, mais de 11%, investidor estrangeiro atuando numa ponta compradora. Fevereiro, o nosso mercado subiu, 0,5%, investidor estrangeiro saindo. E também no mês de março, dados computados agora até o dia 27, ponta vendedora por parte deles no nosso mercado. Então, vale aquele alerta. Se você achar que essa informação é relevante, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você seja avisado a cada conteúdo novo que a gente subir para o canal do YouTube. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aí o nosso like para prestigiar o conteúdo do nosso canal. Então, roda a vinheta. Bom pessoal, então dando aquela repassada geral do fluxo dos investidores no site da B3, informações até o dia 27, lembrando que a Bolsa sempre divulga com 2 dias úteis de atraso, a gente tem aqui o fluxo do investidor pessoa física, ponta compradora de 1,8 bilhão de reais. Ok, porque a gente teve uma semana de recuperação. Só que, olha aqui pessoal, o fluxo do investidor estrangeiro, ponta vendedora de 5,4 bilhões. Se a gente dá uma olhada aqui, na semana anterior, eles estavam com uma ponta vendedora de 1,3 bilhões, ou seja, o mercado se recuperou nessa semana e aqui o investidor estrangeiro ainda tendo essa atitude de saída em relação ao nosso mercado. Por que a gente comenta isso, pessoal? Exatamente porque a gente tem aqui também as movimentações referentes ao fluxo das corretoras estrangeiras que participam do nosso mercado e dá só uma olhada aqui na movimentação por parte deles nessa semana. 1,1 bilhão de reais de ponta vendedora. No mercado futuro, ponta compradora de 53 milhões. A gente vai comentar com vocês aqui quanto que a gente teve aí o ambiente de montanha-russa em relação aos fluxos por parte deles durante essa semana no mercado futuro. Em relação à moeda americana, já o contrato novo do dólar, primeiro dia de negociação na quinta-feira, eles venderam aí 13 milhões e eles tiveram aí também um ambiente de desvalorização e o dólar comercial fechando a semana cotado a R$ 3,30. Aqui embaixo, pessoal, a gente consegue perceber que houve uma recuperação dos principais mercados que a gente acompanha. Bolsas americanas em alta, também as europeias, e no caso das asiáticas aqui, somente a de Hang Seng, que a gente teve aqui um ambiente de desvalorização. Média de 1,67 e a gente subiu aí 1,17, um pouco menos em relação à média dos principais mercados pelo mundo. Já que a gente terminou aí o mês de março, a gente vai comentar com vocês aqui como é que ficou a performance dos principais mercados. Pessoal, dá só uma olhada como é que ficou aí o comportamento dos principais mercados, ambiente mensal, em relação ao nosso Ibovespa. A gente subiu 0,01, dá só uma olhada. Dólar com ambiente de valorização e as principais bolsas pelo mundo, ambiente de correção. Ou seja, a gente ficou, entre aspas, no lucro em relação aos principais mercados pelo mundo. E se a gente observar, a gente tem aqui o benchmark com maior valorização entre os principais mercados pelo mundo. Bolsas americanas fecharam com ambiente de desvalorização, assim como as europeias e também asiáticas. Então, a gente teve aí um ambiente de valorização e a gente preenche aqui, sempre com vocês aqui no conteúdo do canal, o mês que a gente teve um fluxo comprador pelo investidor estrangeiro, fundo verde. Isso aconteceu no mês de janeiro. Fevereiro e março a gente subiu, só que com fluxo vendedor por parte do investidor estrangeiro, seguindo aí essa toada de desvalorização das bolsas mundiais, eles aproveitaram também para colocar lucro no bolso no nosso mercado. Se a gente for olhar aqui a relação dos principais ativos que fazem parte do nosso índice, ou seja, o índice Bovespa. Bom, pessoal, no caso aqui, os ativos do Ibovespa, a gente teve aqui como carro-chefe de valorização as ações de Suzano. No mês subiram mais de 53%. Lembrando que no vídeo da semana passada a gente tinha comentado com vocês que as corretoras estrangeiras tinham um fluxo comprador de longo prazo no ativo, aproveitaram a notícia da fusão para colocar o que, pessoal? Lucro no bolso, ou seja, 53% de valorização, onde que em alguma economia estável, alguma economia desenvolvida, eles vão ter essa monta de projeção de lucro em apenas 30 dias, ou seja, então fizeram que eles são de melhor, colocaram lucro no bolso com essa valorização de Suzano no nosso mercado. Na outra ponta, a gente tem aqui as ações da Brasil Foods, mais um mês aí de desvalorização, quase 24% de queda, e a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal
fluxo de longo prazo por parte das corretoras estrangeiras ainda comprador, só que o fluxo de curto prazo, a gente chama curto prazo de um ano para cá, viu pessoal? E não de uma semana, de um mês. O fluxo bastante vendedor no ativo e o ativo sofrendo aí essa pressão vendedora por parte dos players internacionais que atuam no nosso mercado. Se a gente verificar aqui os ativos de peso, a gente teve aqui com a melhor performance, a gente teve aqui as ações da Ambev, uma alta superior aí a 10% no nosso mercado. E no caso aqui de Vale, a gente teve aí uma desvalorização de mais de 4%. Ou seja, já que a nossa bolsa ficou no 0 a 0 no mês, a gente teve alguns ativos com valorização, no caso de Ambev, e a gente teve aí ativos puxando para baixo, ativos de peso como Vale, também as ações do Banco do Brasil, Petrobras preferencial ficou no 0 a 0 e no setor bancário a gente teve aí as ações do Itaú e também do Bradesco com uma alta de 2% em relação, lembrando que essa movimentação que a gente está determinando aqui para vocês já com a cotação do aftermarket do pregão de sexta-feira. Então pessoal, vamos comentar aqui então a movimentação dos corretores estrangeiras no nosso mercado durante essa semana. A gente tem aqui exatamente os 23 índices que fazem parte da B3 e olha o que eles fizeram nessa semana, pessoal. Ponta Vendedora Futebol Clube, ou seja, todos os 23 índices eles atuaram numa ponta vendedora e a gente viu que a gente teve uma semana de recuperação para o nosso mercado e eles aproveitaram para colocar o que, pessoal? Lucro no bolso. Mais uma vez a gente comenta com vocês que eles têm uma expertise muito forte e dentro do nosso fluxo oficial, como a gente viu, eles tiveram uma compra expressiva no mês de janeiro, fevereiro e março eles estão aproveitando para colocar esse lucro no bolso. E como não deveria ser diferente, olha que a gente teve, pessoal, mais uma semana onde que os principais índices eles tiveram uma projeção de prejuízo, ou seja, só em apenas 5 dos 23 eles tiveram uma projeção de lucro que foram aí exatamente liderados pelo setor elétrico, ou seja, inclusive o setor elétrico e o setor de utilidade pública que a gente estava percebendo uma ponta compradora aí dos últimos 2 meses. Como a gente comenta também sempre os ativos do Ibovespa, dá só uma olhada, pessoal. 21ª pior performance, ou seja, uma projeção de prejuízo nessa semana de 19 milhões dentro do nosso mercado. E a gente vai comentar com vocês, como aqui a gente teve o setor elétrico como carro-chefe de valorização, a gente vai comentar com vocês aqui exatamente esse setor elétrico e que da ponta compradora, pessoal, a gente teve por parte deles as ações da Taesa, que subiram mais de 3% no nosso mercado. Lembrando que vocês estão percebendo que algumas ações dentro do nosso índice Bovespa, eles atacam com mais força. Fugir um pouco do índice Bovespa, eles não atacam com tanta intensidade ativos de outros setores. Lembrando que, no caso aqui de Taesa, também faz parte do nosso índice Bovespa. Na outra ponta, pessoal, a gente teve aqui as ações de Light como destaque aí de ponta vendedora, onde que a gente teve aí uma queda superior a 8% no ativo e eles atuando aí numa ponta vendedora de quase 8 milhões de reais. Lembrando que, já que a gente comentou com vocês que eles tiveram como performance o setor elétrico e também como performance o setor de utilidade pública, a gente vai comentar com vocês aqui exatamente esse setor de utilidade pública, onde que a gente teve aqui como destaque de ponta compradora as ações da Sanepar, mais de 4% de alta na semana, e na ponta vendedora a gente teve novamente as ações de Light, lembrando que o setor elétrico e o setor de utilidade pública, a gente tem aqui basicamente ações do setor elétrico no de utilidade pública, também ações do setor de saneamento básico. Então, a gente fechando essa movimentação, a gente vai comentar com vocês em relação ao nosso Ibovespa, né, pessoal? A gente teve aqui como carro-chefe de compras na semana exatamente as ações da própria Bolsa, que houve aí uma mudança de ticker de negociação, antes era BVMF3, agora é B3SA3. Um ambiente comprador por parte deles de 80 milhões e o ativo subindo aí mais de 5% no nosso mercado. Foi o destaque e o carro-chefe de compras, assim como as ações de Petrobras, que foram o destaque e o carro-chefe de vendas por parte deles no nosso mercado. Lembrando que a gente comentou com vocês já há algumas semanas, eles estão tendo uma ponta vendedora em relação à Petrobras. O ativo está sentindo essa movimentação, tendo aí simplesmente uma trajetória descendente desde 3 semanas atrás, quando a gente identificou esse início da pressão vendedora por parte deles no ativo. Em relação à Vale, pessoal, a gente tinha comentado com vocês que a gente tinha 2 semanas de recuperação para o ativo em relação ao fluxo. Nessa semana que o ativo teve uma valorização, eles aproveitaram para quê, pessoal? Colocar
lucro no bolso, ou seja, eles estão tendo movimentos do mercado à vista bem meticulosos, ou seja, vendendo a maior parte dos nossos ativos e algum ativo eles estão fazendo o quê? Aquele ambiente de fazer uma movimentação mais rápida para poder oferir lucro e colocar esse lucro no bolso. Agora a gente vai comentar com vocês aqui, pessoal, exatamente o mercado futuro, que foi muito show de bola a gente poder acompanhar a movimentação por parte deles. Dá só uma olhada o que eles fizeram para os contratos do Ibovespa futuro. No pregão de segunda-feira, o nosso índice subiu quase 0,9 e eles estavam o quê? Vendendo contratos do Ibovespa futuro. Quando chegou no pregão de terça-feira, a gente simplesmente derreteu e eles continuaram essa ponta vendedora. Quando chegou no pregão de quarta-feira, começaram a recomprar essa movimentação, a gente teve aí uma leve alta para o nosso mercado e no pregão de quinta-feira, uma alta bem expressiva e eles uma ponta compradora aí de quase 400 milhões de reais no nosso mercado, ou seja, com isso eles conseguiram melhorar o preço médio deles no contrato em relação a essa movimentação, ou seja, uma semana de muita montanha-russa em relação ao mercado futuro. Em relação ao dólar, a gente vai comentar com vocês aqui, primeiro pessoal, a movimentação do contrato se encerrou, foi o contrato J, eles tiveram aí uma ponta compradora na semana e lembrando, a gente teve uma evolução ascendente para a moeda americana em relação a esse contrato. Na primeira parte, eles estavam com uma ponta compradora enquanto a moeda americana estava caindo. E depois a moeda americana se recuperou e eles aproveitaram colocando um belíssimo lucro no bolso. E depois, no final do contrato, eles deram ainda um gás de ponta compradora, ajudando ainda a empurrar a cotação da moeda americana de valorização para esse contrato J que se encerrou. No contrato K, a gente teve o pregão de sexta-feira. E olha aqui, pessoal, desvalorização e eles atuando com uma ponta vendedora de 13 milhões. E é isso que a gente comenta com vocês, a eficiência que eles têm para atuar dentro do mercado financeiro é muito show de bola e a gente poder acompanhar, inclusive, durante o pregão, essas movimentações também muito show de bola e eu aconselho a vocês que tiverem interesse, entre em contato, tá aí no formulário na descrição do vídeo, que posteriormente eu entro em contato com vocês para explicar o funcionamento da gente acompanhar em tempo real o fluxo por parte aí das corretoras estrangeiras devido ao grau de assertividade que eles têm. Então pessoal, para a gente encerrar o vídeo de hoje, mais duas telas, a gente vai demonstrar para vocês aqui a primeira, exatamente, que é aquela tela onde que a gente acompanha o fluxo oficial desde junho do ano passado. Olha aqui pessoal, 19,5 bi que eles tiveram um pico lá no início de fevereiro. E agora estão com praticamente 9 bilhões e 200, ou seja, já venderam 10 bilhões e 200 no nosso mercado. E é isso que a gente começou a comentar com vocês no início do vídeo. Todo aquele lucro que eles tiveram de janeiro já colocaram no bolso e ainda tem o resto em relação às posições deles que eles tiveram no mês de dezembro. Lembrando que em dezembro eles tiveram uma ponta compradora de quase 4 bilhões de reais no nosso mercado, então eles têm ainda essa gordura em relação a essa movimentação de realização que a gente está identificando aqui por parte deles no nosso mercado. E o que a gente chega a perceber que está segurando muito o nosso mercado, pessoal? A movimentação deles em relação aos contratos futuros do Ibovespa. Já que a gente sabe, a gente sempre comentou com vocês aqui no conteúdo do canal, que os contratos futuros têm vencimento, informações de maior curto prazo. Então eles têm que atacar numa ponta compradora e vendedora. Por quê? Porque são prazos que eles precisam de cumprir. Já isso não acontece no mercado à vista, porque ninguém compra uma ação com prazo de vencimento. Então, essa movimentação que a gente está verificando aqui de valorização para o nosso mercado está sendo calçado principalmente aí por uma ponta vendedora que eles estão tendo do nosso mercado à vista, colocando lucro no bolso, mais uma ponta compradora por parte deles nos contratos futuros do Ibovespa. Lembrando que esse contrato vai se encerrar agora no próximo dia 18 de abril, e aí que a gente vai ter muita noção de qual é a real intenção em relação ao investidor estrangeiro dentro do nosso mercado, que por enquanto eles estão protegendo essas pontas vendedoras do mercado à vista com ponta compradora em relação ao mercado futuro. Para a gente então finalizar o vídeo, mais uma semana, pessoal, inclusive inédita. A gente teve aqui já a terceira semana consecutiva de projeção de prejuízo por parte deles no nosso mercado à vista. Nessa semana, 19 milhões. Desde quando a gente começou esse acompanhamento com vocês em julho de 2016, ou seja, a gente já tem aí praticamente 1 ano e 9 meses, a gente tem aqui uma movimentação muito mais ganhadora por parte deles. E a gente nunca teve uma sequência de 3 semanas consecutivas de projeção de lucro. Lembrando que essas duas anteriores foi muito devido à movimentação deles, vendedora nas ações de Suzano, já que Suzano teve uma alta muito expressiva e eles aproveitaram o fluxo de longo prazo para colocar
lucro no bolso, mas o nosso site não tem aqui nenhuma intenção. Os nossos vídeos são bem transparentes para vocês, para que vocês percebam essa movimentação que eles fazem nos nossos ativos. E mais uma semana que eles tiveram o quê? Projeção de prejuízo, mas se vocês observarem, olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores, e a gente vai aproveitar, inclusive para estender um pouco o vídeo, mas para a gente já completar esse conteúdo, pessoal, eu já ia me esquecendo, aquele nosso gráfico em relação aos ativos do mercado à vista e também aos ativos do mercado futuro. Ou seja, essa semana, alta para o nosso Bovespa, 1,17, só que aqui, pessoal, barrinha de venda, ou seja, pegando o mercado à vista e futuro, eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo, por quê? Porque eles venderam, e nesse caso aqui, se a gente verificar, basicamente calçado essa barrinha verde mais clara para o fluxo vendedor que eles tiveram no nosso mercado à vista. Ou seja, estão saindo aí dos nossos ativos do mercado à vista e a gente está sempre muito atento para deixá-los também bem informados em relação a essas movimentações. Então é isso, pessoal. A gente segue muito atento em relação às movimentações que eles fazem dentro do nosso mercado, seja no mercado à vista, seja no mercado futuro, e a pressão que eles fazem em relação aos nossos ativos. Eu desejo aí, mais uma vez, uma excelente Páscoa, um excelente final de domingo, e vocês tenham uma semana aí muito cheia de alegria e muita movimentação vencedora dentro do mercado financeiro. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!